Bom dia a todas e a todos. Nós vamos dar continuidade ao curso que a Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região está promovendo a respeito da reforma tributária. Eu aqui estou abrindo, tenho a honra de abrir em nome da desembargadora Marisa Santos, a nossa diretora, e hoje nós temos a honra de receber o nosso querido professor Heleno Torres, professor de todos nós, e para debater, não menos querido, nosso querido sempre presidente Mairan Maia. Eu vou fazer a leitura resumida do currículo dos professores, porque é tão extensa que realmente mostra, né, a importância da visita dele aqui para nos brindar com a sua palestra. O professor Heleno Taveira Torres é professor titular de Direito Financeiro e chefe do Departamento de Direito Econômico Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde obteve a livre docência. É superintendente de Relações Institucionais da Universidade, doutor em Direito de Estado pela Pontifícia Universidade Católica, mestre pela Faculdade de Direito de Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, e tem especialização em Direito Tributário Internacional pela Universidade degli Studi di Roma, La Sapienza, e é advogado. O nosso querido desembargador Mairan Maia, que hoje é professor aqui, né? Além de ser o nosso presidente, nosso vice-presidente, também diretor desta escola, presidente de concursos e tudo mais, conselheiro do CNJ, é livre docente pela Pontifícia Universidade Católica, onde obteve o título de doutor e mestre, pós-doutor pelo Instituto Max Planck de Hamburgo, na Alemanha, e foi professor visitante do Instituto de Direito Europeu e Comparado da Faculdade de Direito de Oxford, no Reino Unido. Também temos aqui a desembargadora, a querida desembargadora, amiga Gisele França. E, sem delongas, eu vou passar a palavra ao nosso palestrante para ouvi-lo atentamente. Obrigada. Muito obrigado. Fico muito honrado, agradeço, desembargadora Leila, por esse importantíssimo encontro neste curso que está sendo promovido pela EMAG com tanto empenho, com tanta dedicação. Queria cumprimentar igualmente, né, como parte dos organizadores aqui, a nossa desembargadora Gisele, por esse encontro, estar aqui presente também. Não está presente, mas também o meu querido amigo Renato Becho, que de longa data, né, somos colegas da área do direito tributário de vida, e dizer também que foi uma satisfação receber o convite da desembargadora Marisa para esse encontro e esse debate sobre um tema que eu tenho muito apreço, que é o regime específico da tributação das instituições financeiras, e que impõe aqui uma série de discussões. E não poderia ter pessoa dentro do TRF, da Terceira Região, mais oportuna para debater esse tema do que o desembargador Mairan Maia. Por quê? Porque ele é um grande privatista. E os regimes de tributação das instituições financeiras é um híbrido, Gisele, entre a nossa área de direito tributário e o direito privado, porque os grandes temas, na verdade, transitam entre conceitos de direito privado, né? Operações sobre crédito, das matérias específicas, são contratos, conceitos, né? Formas de direito privado. Então, não poderia ter melhor debatedor aqui hoje do que o desembargador Mairan Maia, que realmente dispensa, né, comentários sobre a sua importância no direito privado da atualidade no Brasil. E sem mais delongas, eu queria também destacar, claro, como tudo no direito tributário, lógico, nós temos, só para ver aqui como passa, fazendo um teste aqui, né? Aqui, pronto. Né? Então, só para deixar claro, nós, enfim, temos uma série de slides aqui, mas eles passaremos muito rapidamente pela maioria deles, porque numa primeira parte é importante eu dar a minha percepção sobre o regime geral, para depois entendermos a diferenciação do regime específico, né, das instituições financeiras. Eu vi que o meu querido amigo Paulo Aires Barreto tratou dos regimes diferenciados, específicos, já no sentido amplo. Então, isso facilita muito, porque eu não vou precisar fazer isso, né? Mas, de fato, a emenda constitucional 132, ele trouxe no artigo
156A, né, a previsão de que a lei complementar disporia sobre justamente os serviços financeiros. Então, essa lei complementar, né, sobre regimes específicos de tributação para serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde e concurso prognóstico. Então, essas outras modalidades, claro, não serão abordadas aqui, nós vamos tratar estritamente dos serviços financeiros. É importante dizer, né, que essa compreensão do que são serviços financeiros, a própria emenda constitucional 132 fez questão de dizer no seu artigo 10 quais seriam já, de antemão, né, esse grupo de operações, todas, né, do âmbito privado, né, de direito privado, que estariam abrangidos, quais seriam esses tipos, né, que estariam abrangidos pelo regime especial das instituições financeiras. E aí, no inciso 1, a linha A destaca as operações de crédito, câmbio, seguro, resseguro, consórcio, arrendamento mercantil, enfim, todas as matérias que os desembargadores federais aqui já julgaram a não mais poder em matéria de PIS e COFINS, né? Assim como também nos tribunais de justiça sobre ISS, incidindo ou não, os tribunais superiores, mas era certamente necessário que se fizesse, digamos, destacar quais eram essas tipologias abrangidas justamente para enfatizar que o regime específico ele tem um tratamento unicamente atribuído a estas hipóteses previamente demarcadas e quanto que as demais modalidades estarão sob o regime geral de tributação. Então, o regime geral de tributação ele não está afastado. E mesmo no caso das instituições bancárias, nós veremos que algumas operações serão mantidas no regime geral, ou seja, o que significa dizer que são mantidas no regime geral? Ele tem uma tributação com alíquota ordinária e gera créditos para aquelas pessoas que realizarem essas operações no montante que for alcançado por essa tributação. Então, é lógico que aqui, né, vai dizer justamente no parágrafo 1º, em relação às instituições financeiras bancárias, que não se aplica o regime específico, aos serviços remunerados por tarifas e comissões. Pronto, então todos os serviços remunerados por tarifas e comissões estarão no regime geral e não no regime especializado. Então, lógico que tarifas e comissões dos bancos, das instituições bancárias, e esses valores, portanto, terão que ser tratados de forma diferente daquilo que é o regime específico, né, para essas instituições. Então, e temos também um regime de transição diferenciado, que está no parágrafo 2º, inciso 2, do qual nós falaremos mais adiante, né? Melhor tratar disso de um modo geral. Então, vejam, e aqui, também em amor aqui a nossa didática, né, é importante que se diga que a reforma tributária, ela suprime, né, e isso vocês já ouviram em todas as palestras anteriores, no caso da CBS, o PIS e a COFINS, que eram basicamente, né, os incidentes sobre essas operações, não existe IPI sobre a operação financeira, então, consequentemente, a tributação sobre receitas, PIS e COFINS, era que alcançava alcança, né, na atualidade, essas operações, até porque isso estará em vigor até o final do período de transição, que é 2033. Então, até o final desse ano, estas operações elas estarão sendo tributadas por PIS e COFINS, junto com um regime de transição, né, o regime de transição da CBS inicialmente, e depois do IBS. Então, esse processo entrará em curso, falaremos mais adiante sobre ele, e temos também a entrada em vigor do IBS para substituir ICMS e ISS. No caso, os bancos pagam ISS, as instituições financeiras em geral se preocupam com o ISS naqueles serviços que estão na lista de serviços, né, relacionada com as tipologias abrangidas pelo ISS. Então, nessa reforma tributária, o que se pretende? Assegurar não cumulatividade, neutralidade, transparência e simplificação. Esses princípios, eles estão, digamos assim, integrados no texto da reforma tributária, e é muito importante que se diga aqui o seguinte, né? Não há como ter uma não cumulatividade perfeita se não envolver os serviços financeiros. Porque vocês imaginem que nos meios de pagamento, quando se faz uma compra no Mercado Livre,
a Amazon, sei lá, Americanas, qualquer dessas plataformas, ali interagem as empresas de cartão, de meios de pagamento, né, dos cartões de crédito, mas as operações não terminam ali. Esses fundos depois compram os recebíveis, financiam aquelas pessoas que vendem os produtos naquela base. Tem uma série de atividades que estão atreladas àquela operação que as pessoas não veem. Imaginem se em cada uma dessas vai incidindo IOF, PIS/COFINS e etc. Isso não é cumulativo, e como não é não está sob a não cumulatividade, consequentemente, todas essas incidências elas vão se somando. E tudo isso vai para os preços do mercado. Então, as pessoas não entendem o impacto que existe da cumulação, melhor dizendo, né, dos tributos incidentes sobre operações financeiras. Porque, ao fim e ao cabo, elas vão se somando aos pedacinhos, aos pequenos resíduos de alíquotas, ou mesmo naquelas situações em que não há devolutividade, como é o caso do IOF, como é o caso dos outros tributos, e, lógico, tudo isso vai gerando uma grande cumulação de tributos. O IOF permanece. E, óbvio, também é uma das nossas críticas que o imposto sobre operações financeiras tem que desaparecer. Ele não pode continuar. Mas é claro que também a União não pode extinguir um tributo desse enquanto não entrar em vigor de forma definitiva todo esse modelo. Mas certamente, ao entrar em vigor integralmente esse modelo, o IOF é um imposto que tende a desaparecer. Ele não pode continuar, porque ele será um imposto de cumulatividade muito pesada e complexa no sistema. Já tem em curso, né, um modelo de redução de alíquotas, mas eu acho que não será de todo suficiente. Esse é um modelo que vai até 2028, mas a tendência é que ele seja extinto ao longo do tempo aí, porque certamente haverá uma crítica muito intensa de todos os atores por essa cumulatividade do IOF a, com esses tributos incidentes agora no consumo. Um outro aspecto que é importante, que eu gostaria muito de destacar aqui nesses regimes especiais, é o princípio da neutralidade. Para mim, ele é o princípio de base da grande reforma tributária que está em curso. E por que isso? Talvez os autores não deem tanta importância, a gente não percebe essa importância também levada a cabo pela imprensa ou por outros que se dedicam à reforma tributária, mas, para além da simplificação, para além da transparência, que são princípios que estão mais visíveis, vamos dizer assim, né? A preocupação da pessoa é ver o tributo, né, na transparência, ou simplificar os procedimentos. Então, aparentemente, isso é o resultado mais palpável, né? A neutralidade não. A neutralidade corresponde a um elemento de segurança jurídica essencial. Por quê? Porque justamente naquilo em que o tributo pode causar externalidades, pode causar falhas de mercado até, pode causar, ou seja, depender do impacto do tributo no âmbito da economia e das relações de direito privado, isso pode causar, né, dificuldades até mesmo da implementação de novos negócios, da criação de novos negócios. Por isso que para mim, tão importante o princípio de neutralidade. E esse será um princípio muito aplicado pelo judiciário brasileiro, porque certamente a advocacia fará permanentemente defesas em louvor justamente de assegurar que os tributos novos devem evitar distorcer as decisões de consumo e de organização das atividades econômicas. Então, se isso já era um mandamento, vamos dizer assim, já que poderíamos pressupor do princípio de capacidade contributiva, agora ele se torna uma exigência forte, né, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar 214, para enfatizar a aplicabilidade desses dois tributos, o IBS e a CBS. Então, o princípio de neutralidade deve evitar justamente distorções sobre as decisões de consumo e a organização da atividade econômica. Então, a preferibilidade sobre um regime em detrimento de outro não pode levar em conta a carga tributária, não pode levar em conta se incide PIS e COFINS no regime cumulativo, não cumulativo. Isso é uma distorção, isso leva a uma distorção. O IBS e a CBS tentam, né, pelo menos essa é uma expectativa, eliminar essas escolhas baseadas em tributos. Essas escolhas têm que ser baseadas em mercado, têm que ser baseadas nas escolhas dos agentes econômicos nas relações de mercado, né? E para isso,
o artigo 3º da lei complementar também traz algo que para nós aqui nessa aula é muito importante, né? Vamos lembrar que no regime atual, o ICMS incide apenas sobre serviços de transporte, comunicação, não incide sobre os serviços em geral. Os serviços em geral estão reservados ao imposto, o ISS, que é monofásico e, portanto, cumulativo. Não se conhecia até hoje a incidência não cumulativa dos serviços para fins do tributo sobre consumo. Então, essa é uma grande novidade, né? E mesmo no PIS e na COFINS, muitos dos serviços que estão aqui estavam em alíquota zero, estavam em regimes especiais, que também saíam daquele regime geral da não cumulatividade. E é exatamente aqui que entram esses conceitos sobre bem, fornecimento, fornecedor, adquirente, destinatário, né? E no conceito de bem, estamos falando de qualquer bem material ou imaterial, inclusive direitos, né? E é lógico que serviços também vão se integrar a esse conjunto aqui de informações. Quem é o fornecedor? Quem é o adquirente? Né? Como se dá o fornecimento do quê? Não só dos bens, mas também da prestação de serviços. Então, esses direitos, os bens imateriais, direitos, a prestação e a disponibilização de serviço faz parte do conceito de fornecimento, faz parte do conceito também de fornecedor e de adquirentes ou de destinatários. Então, esses conceitos também serão muito empregados em todo o nosso conteúdo aqui, mas são qualificações gerais, aplicáveis, portanto, a tudo que está ligado à reforma tributária, de tal modo que, nesse panorama geral, quando nós olhamos para a CBS e o IBS como um IVA, né, dual, que está segregado entre uma parcela que fica para a União, que é a CBS, e que tem uma vocação de financiar a Previdência Social com uma parcela significativa do seu resultado, lógico, nós não poderíamos ter, e acho que o Congresso Nacional andou bem nisso, tem muitas críticas pelo IVA dual, mas eu acho que a percepção do congressista é muito clara, né? O PIS e a COFINS hoje são contribuições para financiar a Previdência Social. Ela não poderia ser um IVA que pudesse ser arrecadado pela União e a União pudesse, então, separar esses valores apenas e atribuir, distribuir entre estados e municípios. Isso causaria talvez mais confusão do que esse modelo que foi criado como IVA dual e, portanto, o IBS ficando para estados e municípios, né? Lógico, os estados não têm hoje, vamos lá, os fiscais dos estados não têm hoje a habilitação técnica para conhecer esses serviços financeiros, desembargador Gisele, que eu acho que terá uma dificuldade muito grande de adaptação durante um certo período, né? Nós veremos isso, diferente da Receita Federal, que a Receita Federal está dentro das empresas, né? Conhecem as operações. Imagine um fiscal de rendas do Estado que só conhece a operação de mercadoria, desembargador Mairane, como é que ele vai entender todas essas operações complexas? Isso vai levar um tempo, mesmo nos municípios. Os municípios os mais, digamos assim, desenvolvidos, né, os maiores, como São Paulo, não tem equipe que entre no conceito, na profundidade que esses conceitos exigem, né? Eles terão que ter, e foi por isso que eu até publiquei um artigo falando da necessidade de nós termos uma escola de formação dedicada à importância de se ter uma escola de formação. E essa escola de formação foi uma exigência da Emenda Constitucional 132, porque certamente teremos que fazer teremos que fazer uma revisão e uma formação desse quadro de pessoal dos auditores fiscais para que interpretem e entendam tudo isso. Mas o que se espera também, além da neutralidade, né? A não cumulatividade plena, créditos financeiros reconhecidos, e não essas dificuldades que temos hoje, né? Se olharmos aqui para o Tribunal Regional, certamente 30% ou mais dos processos que estão em curso aqui são de PIS e COFINS. Isso é uma aberração, isso não pode continuar. Nós precisamos realmente, né, avançar para uma lógica de maior eficiência na administração dos tributos e de menor judicialização, de menor conflitividade. E é por isso que o fato gerador dessas operações é tão amplo, né? Aqui, essa operação onerosa com bens ou com serviços
e algumas operações não onerosas com bem ou serviço expressamente previsto na lei complementar, essas hipóteses que estão aqui destacadas no artigo 4º, ela tem essa amplitude justamente para evitar esse tipo de preocupação, né, sobre o que estaria dentro ou fora da caixinha conceitual do fato gerador do tributo nas operações. Assim também, né, o artigo 4º, que vai destacar aí todas essas caracterizações de que são operações onerosas com bens e serviços, que serão certamente instrumentos importantes para a magistratura na decisão das questões que forem trazidas aqui ao tribunal, né? Então, é lógico que o que se quer é alcançar a maior quantidade, quer dizer, a integração entre bens, serviços e direitos. Hoje em dia é muito difícil você saber separar num produto o que custo de bens materiais e de bens imateriais, né? A informática, os programas de computador, etc., antigamente faziam essa divergência, né? Nós sabíamos o que era o hard e o software, né? E hoje em dia é impossível, não temos mais como fazer isso, né? Às vezes o produto chega para que a impressora, né, faça o próprio produto ali para o usuário. Então, essas coisas mudaram por completo as relações e a identificação do fato gerador. E por exclusão, o artigo 7º só vai dizer quais são as hipóteses que não incidem, mas isso para nós aqui, eu acho que é importante também, por quê? Porque todas essas situações do fato gerador no tempo, no espaço, estão previstas, estão identificadas lá no texto legal, mas nós vamos ver que o momento da ocorrência do fato gerador do IBS, que é no fornecimento ou no pagamento, mesmo que parcial, que ocorrer primeiro nas operações com bens ou serviços, isso também vai se dar no mercado financeiro, um mercado extremamente ágil, rápido, célere em termos de atuação. É lógico que a identificação de fato gerador, se nós formos nos preocupar em isolar materialmente esse fato gerador, nós teremos muitas dificuldades. Então, muitas vezes o pagamento acontece antes do próprio fato ocorrer. Então, o legislador teve aqui a preocupação de formular uma estrutura que eliminasse essas dificuldades conceituais, né? E no caso do local da operação, que é o grande, talvez um dos grandes diferenciais dessa reforma, é a transferência de todas as incidências para o destino. Isso vai mudar por completo a cabeça do tributarista e das empresas, né? As empresas hoje têm que rever todos os seus contratos, porque a incidência não é mais na origem, não é mais no trânsito das operações interestaduais, onde entre origem e destino, né, que nós temos um regime híbrido entre origem e destino. Não, agora a opção foi pelo destino integralmente. Ora, para vocês terem ideia, nem a Europa conseguiu chegar a tanto, né? Nos países europeus nós temos uma expectativa de que a tributação seja no destino, mas ela ainda não está efetivada. Mas seja como for, o nosso IVA dual, né, começará com essa promessa de que a tributação será integralmente no destino. E os bens, né, que sejam entregues no destinatário faz com que esse destinatário seja, né, o tomador do serviço, no caso, o contribuinte efetivo desse imposto, no caso aqui das nossas operações financeiras. E também, no que corresponde às alíquotas, todos estão numa expectativa muito grande, que deve sair esse ano um PL com as alíquotas. E para cá, para esse tema que nós vamos desenvolver agora, é lógico que esse é um assunto que importa também, porque a União vai fixar essas alíquotas da CBS, enquanto que os estados e os municípios fixarão, por leis suas, as do IBS. É o único espaço que estados e municípios têm para legislar. Muita atenção a isso. É claro que isso aqui era importantíssimo que nós tivéssemos um regime especial de tributação dos serviços financeiros, para ter um regime único nacional. Nos demais bens do regime geral, a alíquota que vai prevalecer será correspondente ao somatório entre a alíquota do estado de destino mais o município de destino. Então, nós teremos o somatório de duas alíquotas aprovadas por leis internas deles, segundo os parâmetros que a Emenda Constitucional 132 e a Lei Complementar 214 estabeleceram. Então, a partir dessa duplicidade,
né, de alíquotas que nós vamos encontrar, somado com a alíquota da CBS, é que nós teremos o valor integral, digamos, da tributação sobre o consumo nas operações com bens e serviços em geral, do regime geral. No caso de tributação de regime especial, não, será uma alíquota única, que é essa que estará sendo progressivamente, né, considerada em elaboração de 2028 a 2033. E em 2034 em diante, a alíquota que estiver em vigor em 2033. Então, essa preocupação com a alíquota é de extrema relevância, por quê? Porque é importante que vocês entendam que será a alíquota de destino, não a alíquota de origem. E nos serviços, idem, né, onde o serviço for prestado. E ali, aquela alíquota será o somatório da alíquota estadual mais a alíquota municipal de destino, né? Então, nesse sentido, claro que também nós temos regras gerais sobre o que é a base de cálculo e que vai envolver acréscimos decorrentes dos ajustes de valor da operação, juros, multas, acréscimos e encargos, né? Então, tudo isso vai fazer parte, né? O que vai fazer parte dessa base de cálculo, melhor dizendo, está destacado no parágrafo 1º do artigo 12 da lei complementar, o que também é uma grande transformação em relação ao que temos hoje, né? Essa parte de não cumulatividade, eu não quero perder muito tempo, porque não vamos demorar muito nisso, mas lógico que o grande objetivo que se espera dessa reforma toda é uma não cumulatividade absoluta, plena, né? E que nesse período de transição nós também tenhamos aí um cuidado muito especial para evitar que o IBS e a CBS somados, né, no processo de transição tragam, junto com o ICMS, ISS, e durante o período de transição do PIS e da COFINS, que é 27, né, nós tenhamos aí alguma afetação, digamos, à neutralidade, etc. Então, é lógico que haverá um período de transição, precisaria ter esse período de transição para manter o orçamento público sendo financiado adequadamente. Então, nós não podemos, de maneira alguma, prescindir de um período, né, de transição entre os novos e os velhos tributos. Bom, já saindo desse regime geral, é lógico que se nós olharmos para os regimes específicos de tributação das instituições financeiras, que é o que nos importa, e se pudéssemos dizer assim, tem impactos? Claro que tem, não é? Um regime específico de instituição financeira trará impactos, sim, para essa indústria. Haverá um aumento de carga tributária global, porque, lógico, os serviços hoje, muitos deles não são nem sequer tributados, estão fora da hipótese de incidência do ISS. Decisões judiciais do próprio Supremo Tribunal Federal levaram certas operações, por exemplo, à não tributação. Basta ver a questão de... Você veja a situação de locação de veículos, né? Você não tem incidência tributária no serviço, porque é locação de bens móveis, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Você não tem, quando o veículo é vendido, aquilo não é considerado, porque aquilo é considerado uma alienação de ativo imobilizado. Então, não entra no conceito de mercadoria. Então, nós vamos vendo certas situações que a jurisprudência, interpretando corretamente os fatos, mas dentro de certas operações, levaram a certas ilhas de não tributação. E a operação com aqueles bens elas passaram no mercado a ofertar um certo serviço, um certo produto, que hoje também você não pode simplesmente aplicar uma tributação cheia a pretexto de fazer justiça fiscal, porque aquilo talvez imploda aquele mercado na relação de consumo direto. Então, é preciso fazer uma transição. E, consequentemente, nós veremos aumento de carga tributária em arrendamento mercantil, nós veremos aumento de carga tributária em seguros, nós veremos aumento de carga tributária em leasing, em leasing não, já falei de arrendamento mercantil, em operações bancárias. Então, isso tudo vai acontecer, né? Mas é um aumento de carga tributária com creditamento, com neutralidade.
Então, o que se espera, e eu defendo isso, acho que espero que na execução da reforma tributária esses princípios sejam levados a sério e possamos mitigar esses efeitos de aumento de carga tributária sobre serviços, porque o grande afetado, o grande realmente elemento aqui que será muito fortemente afetado por essa reforma tributária será o setor de serviços. Né? Todo o setor de serviços vai pagar uma alíquota aumentada exponencial em comparação com os demais segmentos. Né? Então, isso também atratividade para investidores, talvez nós tenhamos aí algum impacto, as questões de reestruturação societárias com serviços que hoje estão postos à disposição e que com a reforma tributária serão tributados, talvez esses serviços já deixem de existir ou tenham que ser modificados na sua formulação. Então, vamos lá. O regime geral envolve uma figura chamada split payment. E esse regime geral, claro, transita por instituições financeiras. Né? Ele precisa das instituições financeiras. Isso não faz parte do regime específico das instituições financeiras, mas é o regime geral dependente de instituições financeiras. Então, nós não podemos confundir isso com o regime específico, mas não podemos deixar de lembrar que no regime geral, o método de pagamento preponderante, ou que a reforma tributária pretende que seja preponderante, será esse split payment. E o que significa isso? Isso nada mais é do que um mecanismo muito assemelhado ao que nós já vimos acontecer com CPMF, né, onde há uma retenção imediata com a operação financeira daquele valor do tributo que será devido pelo destinatário desse bem ou dessa mercadoria. Então, o vendedor precisa tomar crédito dessa operação. Ele comprou esse bem, ele tomou crédito dessa operação. Então, se ele tomou crédito e faz o split payment, ele tem que usar o crédito. Então, o split ele já faz esse mecanismo funcionar de forma automática. Né? Então, aqui no artigo 31 da Lei Complementar 214, está dito que nas transações de pagamentos relativos a operações com bens ou com serviços, os prestadores de serviços de pagamentos eletrônicos, as instituições operadoras de sistemas de pagamentos, deverão segregar e recolher ao Comitê Gestor do IBS e à Receita Federal, porque essa é a gestora da CBS, no momento da liquidação financeira da transação, split payment, os valores de IBS e da CBS, de acordo com o disposto nessa subseção. Então, vejam, a instituição financeira segrega esses valores e já repassa para cada um deles esses valores. De forma automática, esse sistema deve, no âmbito da Receita Federal e do Comitê Gestor, já, por sua vez, se tornar os créditos, né, correspondentes a essa operação e já compensar isso de imediato, fazendo com que, ao final do mês, o contribuinte receba uma declaração pré-preenchida ali, já o formulário, né, pré-preenchido, com aquilo que foi o volume de crédito que já foi compensado no split payment e o que ele já pagou, e se houver diferença, qual será essa diferença a ser paga. Heleno, desculpe, então, Não, só uma claro. dúvida aqui que talvez seja não somente minha. Então, de acordo com esse artigo, a instituição financeira, ela atua na operação da qual ela não é parte, não, isso, como agente arrecadador isso, do tributo. como split payment. Agora, ela vai ter, então, a informação da base de cálculo e da alíquota no seu sistema, Uhum. de todas as operações. Todas as Porque operações. aqui você tem por exemplo, cada município pode fixar uma alíquota. Então, para cada município... De destino. Sim, mas a instituição financeira, por exemplo, em São Paulo, vai ter que ter uma alíquota no seu sistema financeiro para calcular a parte do imposto destinado ao município, a parte do imposto destinada ao Estado e a parte do imposto destinada à União. Uhum. Então, ela tem que fazer, na verdade, 3 cálculos tributários em cima da mesma operação financeira, da mesma operação tributária. Espero que a inteligência artificial siga firme, né? Porque ela vai ser... Quer dizer, isso tem um custo. Esse sistema está sendo produzido pelo Banco Central.
e pela Serpro, né? Então, eles estavam elaborando esse, esse mecanismo todo. E, agora, isso daí, o que é que o banco faz? Ele destina esse dinheiro para a Receita Federal em relação à CBS, para o Comitê Gestor em relação ao volume do IBS. Depois, esse trânsito do dinheiro para Estado e Não, município eu será sei, feito. mas de qualquer forma o cálculo tem que ser feito de acordo com as alíquotas Isso, municipais, perfeito, estaduais e federal, perfeito. De imediato, de no imediato. pagamento. E a base de cálculo vai variar de acordo com a operação. Então, eu tenho aí pelo Exatamente. menos 4 variáveis: Isso, a relação à base de cálculo, a relação às 3 alíquotas que são variáveis na mesma operação. exatamente. Isso sem falar dos regimes especiais, Não, isso porque você vai ter considerando o que são split payment do milhões, regime da instituição financeira. isso que são considerando milhões de operações que são feitas em São Paulo diariamente. Uhum. A pergunta é: quem que vai fiscalizar isso? Esse é o grande, esse é o grande trabalho do comitê gestor. O que se espera é que esse comitê gestor ele esteja dominando esse modelo em funcionamento para que tenha ali as respostas e possa, com essas declarações pré-preenchidas que serão entregues aos contribuintes e também as informações que chegarão para esse comitê gestor, ele possa, com os estados e municípios, fazer essa fiscalização. Esse ônus vai ser transferido ao contribuinte de formar a instituição financeira esses dados. Obrigação acessória. Por isso que eu estou falando dele aqui. O split payment parece que não tem nada a ver com a instituição financeira, mas tem tudo a ver. Ele é um instrumento que será, vamos lá, como obrigação financeira, desculpa, obrigação acessória, né, atribuída às instituições financeiras para os fins do regime geral. Então, as instituições financeiras têm as suas obrigações próprias com as suas operações que são praticadas no ambiente, né, delas, financeiras e não financeiras, como que estão abrangidas, como contribuintes. E aqui ela E aqui a obrigação como acessória agente de retenção. de retenção do tributo. Isso. Aproveitando, né, que estamos nessa conversa, eu poderia dizer que está havendo uma certa centralização nas instituições financeiras, exatamente porque eles têm uma capacidade dessa centralização? Posso dizer isso? Pode, porque essa obrigação acessória ela será essencial para o funcionamento do IBS da CBS. Quer dizer, esses dois tributos, esse é um tributo que se pretende ser um tributo digital, né? Preponderantemente digital. Hoje em dia, os meios de pagamento estão todos muitos em cartão de crédito, muitos em Pix. Então, supõe-se que o trânsito dessas informações virá pelo sistema financeiro, né? Ou por esses meios de pagamento, todas essas modalidades eletrônicas de pagamento. Então, consequentemente, o split payment poderá ser parte desse mecanismo para facilitar a arrecadação do tributo. E o prazo de repasse para União, Estado e município será feito pelo comitê gestor. Em tese, isso será feito automaticamente. Imediatamente. Pode ter algum prazo ou outro, sei lá, definido lá na frente em regulamento, a depender do tempo de processamento dessas informações, mas pela legislação é toda dirigida a que socorra de imediato, excetuar aquelas operações que o contribuinte paga ao final do mês, né, de 30 dias, ou as compensações que serão feitas. Descontos de duplicado, por exemplo. Também. Aí teremos um outro modelo que é de fundos, que nós falaremos na sequência. Professor, só aproveitando aqui, essa prática ela já é realizada em algum lugar? Não. Aqui Tem no 2 Brasil? países que utilizam de uma forma parcial, mas nada comparado com isso. O que nós queremos aqui é usar justamente a experiência do Pix. Isso é o que alegam todos, a experiência que tivemos com a CPMF, né, que evidenciaram ambas as experiências, capacidade do sistema bancário de realizar isso de forma eficiente. Se isso der certo, eu acho que, desembargadora, vai ser um marco para o mundo, né? Acho que muitos países vão querer copiar esse modelo se der certo no Brasil, né? Se der errado,
Salve-se quem puder. Porque, veja, se der errado, são milhões de operações. Você fiscalizar isso aí, abrir, depois compensar, restituir. Tem uma questão que sempre chega na Justiça Federal, na Justiça de forma geral. É o pagamento maior do tributo. Pois é. Como é que você vai provar que pagou maior? A questão aqui virá, digamos, um grande debate depois sobre os créditos, né, dessas operações todas, né? Quer dizer, a apuração dos créditos, das operações anteriores, compensação. Mas os créditos você pode compensar com uma operação que vem mais à frente. Agora, tratando-se de contribuintes distintos, você não vai compensar. Então, esses são os desafios agora da regulamentação, porque terminamos a fase legislativa com a emenda constitucional. Nós terminamos a fase constitucional, agora terminamos a fase legislativa com a Lei Complementar 214 e iremos para a terceira etapa, que é a regulamentação. A Receita Federal está fazendo a sua parte com a CBS e depois virá o Comitê Gestor para a regulamentação do IBS. O problema é que nessa regulamentação nós ainda temos uma base uma legislativa que não foi aprovada, que é o PLP 108, que trata da parte de processo de fiscalização, que é justamente isso que o desembargador Mairan fala. Quer dizer, nós precisamos também ter uma atenção redobrada sobre o modelo de fiscalização que está sendo debatido no Congresso. Esse mês agora, em maio, nós começaremos a ver essas audiências públicas do Congresso e imagino que até agosto, no mais tardar agosto, pode ser aprovado antes, mas talvez até agosto tenhamos a aprovação do PLP 108 sobre essa parte processual. Em síntese, foi pensado no modelo, mas ainda não foi testado para ver se ele funciona na prática. Para a CBS, será testado em 2026. Não, estou dizendo aqui a previsão do artigo 31. Isso, ele vai ser testado em 2026. É claro que nós estamos aí na fase de elaboração desse programa, né? Então, esse programa está sendo gestado e, logicamente, as obrigações acessórias atreladas a ele, porque ele sozinho não é só uma obrigação acessória, tem outras tantas obrigações acessórias. Então, tudo isso está em curso. Segundo o secretário Bernardo Api, que comentou num seminário, ele acha que não exatamente no início de 2026, mas seguramente nos primeiros meses de 26, isso já poderá entrar em funcionamento para uma alíquota muito baixa, 0,09, para que a gente possa começar a testar. Mas é uma expectativa de que dê certo nesse modelo, né? É claro que nós vamos depender aqui, né, do famoso do sistema, né? Do sistema de informática que vai estar atrelado a tudo isso e não será fácil, porque é lógico, isso dependerá muito exatamente dessa questão de combinação da regulamentação da Receita Federal com a regulamentação do Comitê Gestor, como esses dados serão, né, transitarão para esse sistema de split e como isso, na prática, vai se revelar eficiente. Não, e tem um outro problema, é a utilização indevida, no seguinte sentido, na possibilidade de fraudes, porque eu posso informar devidamente dados, para isso gerar um crédito e eu usar numa outra operação. Sim. Veja, nós confiaremos que esse sistema seja o mais um mecanismo de controle protegido, né? E tenha meios de controle por inteligência artificial, né? Desses erros ou dessas variáveis de sonegação, porque nenhum sistema tributário no mundo é feito à prova de sonegação, né? Nós sabemos disso. Não, mas é que... Uma vez que entrar em vigor, começam as criatividades de buscar como sonegar. Isso é o que nós temos que combater também, né? Eu sou adepto do que funciona melhor ou mais simples, mais complexo, mais fragilidades no sistema.
Aí esse é um debate fantástico. Por isso que a neutralidade é tão importante, como eu dizia no início. Nós precisamos de uma neutralidade que funcione e que seja simples. Esse sistema, e a crítica é oportuna de muitos colegas tributaristas, ele não parece coincidir com a experiência, a expectativa de simplicidade que ele propõe, né? Mas, na prática, o que nós esperamos? Que o PIX, vamos imaginar que as críticas que se fazia ao PIX no passado, né, se ele tivesse sido projetado e depois entrado em vigor, talvez muitas críticas dissessem, isso vai dar imagem aí a muitas fraudes, etc. Hoje, quando a gente olha para a quantidade de fraudes com o PIX, você vê que é marginal comparativamente com a eficiência do modelo. Então, o que mais ou menos está sendo proposto pela CERT aqui é que eles tenham aqui um algoritmo tão eficiente que esse algoritmo possa eliminar as tentativas de fraude de imediato. Mas é lógico que, enfim, a partir do momento que as pessoas começam a conhecer o funcionamento do algoritmo e tudo mais, a exemplo do Pix, algumas práticas podem acontecer em termos de sonegação. Mas eu acho que detectáveis de forma muito mais célere, porque esse sistema colherá provas. Vocês vão lembrar aqui, no tempo da CPMF, a quantidade de autuações que eram feitas unicamente com base nos extratos das contas bancárias. E isso vai acontecer agora com muita frequência, porque as trocas de informações serão intensivas. Se funcionar, está ótimo. Então, as provas serão muito mais contundentes, porque o sujeito não tem como, né, dizer que não saiu dinheiro de uma conta e chegou na outra. Não, e está tudo registrado. Tudo registrado. Então, eu acho que por esse modelo, o algoritmo tem meios de oferecer para o sistema tributário, né, no geral, aqui eu estou falando das administrações tributárias, e por um dever de cooperação, elas estarão obrigadas a fornecer esses dados uma para a outra, o que não havia no passado. Então, eu imagino que com esses padrões, esse algoritmo conseguirá atender essa sofisticação. Muito bem. Não, excelente debate. Vamos continuar, sim, porque eu gosto disso. Mas só para explicar aqui um pouquinho mais, então é só a lógica da reforma, né? A separação da receita líquida dos tributos sobre incidentes, né? Basicamente é essa, né? A empresa adquirente faz o pagamento pelo produto ou serviço adquirido, isso é feito, né, para o sistema financeiro, e ele retém o tributo que vai ser, né, transitado ali para o fornecedor e para a autoridade tributária correspondente, né? Então, o objetivo do split é exatamente esse modelo, né? Ter aí, por meio de um algoritmo, a capacidade de promover essa integração, né, entre essas pontas, né? E fazer com que esse dinheiro chegue o mais rápido possível aos cofres públicos dos estados, municípios da própria União. Então, a implementação gradual do split, a previsão dessa adoção, que será, claro, facultativa em algumas hipóteses, né? Tudo isso virá na regulamentação, não é o momento agora mais importante. O que se espera com o split realmente é a redução da sonegação fiscal, exatamente por isso que eu falava há pouco, dos algoritmos terem meios de controle mais intensivos, a simplificação, porque apesar de ser complexo, mas o que se espera é que na prática o sujeito não tenha que ficar preocupado em pagar o tributo de forma diferente da transferência. Na mesma transferência que ele paga o adquirente, né, o sujeito que está ali, o fornecedor, ele já também tem a retenção do tributo, né? A previsibilidade da arrecadação para as unidades federativas e justiça tributária. Mas tem pontos negativos também. Aumento de custos operacionais, né? Pode ter, em alguns casos, alteração no fluxo de caixa de algumas empresas, porque ele está pagando de imediato, ou seja, antes, às vezes, nós tínhamos ali um período, né? Muitas vezes o Brasil costuma muito usar pagamentos a prazo. 90 dias de tributo, um é a data da incidência, outro é a data do pagamento. Então, isso talvez tenha descasamento. Sempre assim. Exato. Então, por isso que eu disse, os contratos serão alterados. Muitas empresas, eu tenho recomendado isso já há 2 anos, em alguns setores de construção civil, óleo e gás, esses setores que trabalham com contratos de longo prazo, eles não podem ficar esperando a reforma tributária entrar em vigor.
todos os contratos que já estiverem em curso precisam estar sendo revistos à luz do novo formato das repercussões tributárias, não mais de origem, destino, tudo isso que nós estamos conversando aqui. É uma grande mudança, até mesmo do formato dos contratos, dos negócios. Há uma tendência de desverticalização das empresas, porque hoje muitas empresas elas fazem várias coisas ao mesmo tempo, desembargador Gisele, que não deveria ser fazer por ela. Por exemplo, serviços de transporte. Ela não é transportadora. Agora, por que ela põe serviço de transporte? Mas, muitas vezes para aproveitar crédito de PIS e COFINS, porque ela não teria outra forma se não fosse por aquele meio. Então, ele termina fazendo esse caminho de acrescer serviços que são colaterais. Com a reforma tributária, como os créditos serão eficientes, supostamente, a tendência é que essa verticalização passe a uma horizontalidade. E ele venda, por exemplo, esse segmento de serviço de transporte para um transportador e que vai prestar um serviço para ele que na não cumulatividade perfeita que temos aqui de expectativa, isso possa eliminar aquela preocupação que ele tinha, que era de compensar créditos apenas. Isso eu vi várias empresas fazerem isso. Empresas, por exemplo, de frigoríficos. O sujeito vai e abre uma empresa de sabão em pó, de detergente, porque é a forma que ele tem para usar os créditos, quando ele é um exportador de carne, por exemplo, ele vai acumulando créditos, que ele não tem por onde compensar, porque a exportação é imune, e aí ele pega e joga e usa esses créditos, muitas vezes, para pagar tributos de uma empresa que está vinculada a um CNPJ, que não poderia existir, né? Como é que faz sentido você ser produtor de carne e estar fazendo sabão em pó? Mas o sebo, né, todo aquele resíduo do boi é usado para fazer esse tipo de produto. Então, consegue... É matéria-prima. Matéria-prima. Então, ele usa a matéria-prima e, ao mesmo tempo, resolve o problema tributário. Mas não faz sentido ter isso na sua estrutura. Então, muitas vezes, e por quê? Só para a preocupação de usar para compensar os créditos. Então, isso tem que acabar, né? Isso é um exemplo de perda de neutralidade, perda de eficiência, que a reforma supostamente resolve. Então, o que nós esperamos aqui? Que nós não tenhamos essa alteração tão relevante no fluxo de caixa, esse impacto de competitividade, né? Mas que os contratos serão renegociados, eu não tenho dúvida. Porque a partir do momento que isso entrar em vigor, os modelos de negócio serão revisitados por todos, né? Então, é isso que eu falo, né? A reforma tributária ela não é só uma reforma dos tributos, vai ser uma reforma da economia brasileira, uma reforma do federalismo. Então, temos que estar preparados para o que virão aí, né, as mudanças que virão nos próximos anos, né? Muito bem. Então, aí passamos para esse regime específico das instituições financeiras e congêneres. Nesse ponto, eu acho que o essencial é que se entenda o seguinte: hoje nós temos uma diferenciação de regime de tributação da renda, né? Então, a tributação da renda da CSLL é diferenciado das demais empresas, justamente por conta do PIS e da COFINS. Pelo regime de 4,65, de PIS e COFINS, e o modelo como foi estabelecido no imposto sobre serviços, que tem ali aquelas alíquotas de 2% a 5%, monofásico, terminamos por ver a indústria do sistema financeiro todo, né, assumindo aqui um regime especial de tributação na sua inteireza, né? Então, com a reforma tributária, esse padrão que nós queremos é que haja uma base de cálculo diferenciada. Uma base de cálculo diferenciada, e eu quero ressaltar isso, né? Não poderia ser diferente. Primeiro, porque esses serviços têm que ser tributados de forma nacional, como fugindo aquele padrão, né, da tributação no destino. Por quê? Porque essas operações elas vão acontecer independentemente do local onde está o estabelecimento do gestor dessas operações, né? Então, por exemplo, alguém que está comprando um objeto no Mercado Livre e se encontra em Roraima, a instituição financeira ou do e-mail de pagamento está, sei lá, no Paraná e, e o vendedor está em São Paulo. Então, é lógico que a operação tem que ter um regime idêntico ao que vai acontecer se isso for adquirente em Pernambuco, adquirente no Ceará, adquirente
na Paraíba, ou seja, independentemente do local, o custo de tributação e tomada de crédito, etc., será único, né? Então, eu acho que esse é o grande motivador de um regime único e específico da tributação do setor financeiro nessa reforma tributária, né? Então, isso é claro que isso é um elemento, é só um exemplo, mas assim também as operações com os bancos, as operações com seguros, as operações com arrendamento mercantil, elas têm que ter um coeficiente nacional único. E aí, é lógico que essa base de cálculo do IBS da CBS, ela tem alguns ajustes na receita total, spread líquido de base financeira, né, e outras questões. Temos uma série de dados, e aí tem um problema de crédito, né? Nós não poderíamos, imagine trabalhar nesse mundo de universo de operações com direito de crédito. Seria impossível, né? Então, aqui, esse regime especial, ele já, sabedor disso, elimina a não cumulatividade por outros instrumentos, mas é óbvio que esses bancos, essas instituições, elas têm, né, um valor mínimo de créditos, né, sei lá, acumulados. Então, nas operações financeiras, eles não vão conseguir desaguar esses créditos. Por quê? Porque não tem insumos suficientes. Então, é preciso ter outra base de compensação. É lógico que esses créditos não serão perdidos. Todos os créditos que ficarem acumulados, há uma promessa de devolução em até 60 dias. Então, o que não for objeto de compensação na não cumulatividade, nós teremos o ressarcimento desses créditos no regime geral a qualquer tempo. Então, esse regime especial não trabalha com esse modelo de crédito, mas trabalha, sim, com uma lógica de tributação uniforme, né, em todo o território nacional. E aí, nós precisaríamos saber quais seriam esses serviços que estão submetidos a esse regime especial, né? Então, diante de um regime especial, nós temos que ter a tipificação de cada uma das hipóteses que estão sujeitas ao tratamento especializado. E isso se dá justamente nesse rol do artigo 182 da Lei Complementar 214. Então, são operações de crédito, câmbio, securitização, fatorização, né, factoring, ou com títulos e valores imobiliários, arrendamento mercantil, leasing, administração de consórcios, arranjo de pagamento, atividades de entidades administradoras de mercados organizados, infraestrutura e mercado e depositárias centrais, previdência privada, operações de capitalização, serviços de ativos virtuais, operações de seguros e resseguros. Então, veja que nós temos uma lista exauriente dessas modalidades. Mas temos outras que vão se complementar e falaremos sobre elas mais adiante. Com isso, nós acabamos, por exemplo, com esses debates. Vamos tomar aqui o tema 372, né? Exigibilidade de PIS e COFINS sobre receitas financeiras das instituições financeiras. Imagine quantas horas, né, os excelentíssimos desembargadores aqui presentes gastaram, primeiro, para entender, segundo, para atender inúmeros advogados com as instituições financeiras, com as empresas, né, para entender essas operações em cada caso, né, o que era operação de receita financeira, o que era operação de receita própria do estabelecimento. Então, essas diferenciações já não vão mais existir. Aí me permita discordar, porque, veja bem, o conceito de receita financeira estava previsto na lei. A discussão é o que é que integra e o que é que não integra. Exatamente. Então, por exemplo, aqui é uma receita financeira de instituição financeira, das seguradoras, os fundos de reserva. Isso. Que ainda vão ser objeto de discussão do Supremo. Então, não é porque a lei elenca no rol do artigo 182, que isso daí vai evitar discussões em relação ao que está abrangido ou não. Pode estar, mas aí esse é o ponto, né? Quando nós tivemos esse debate, não havia uma previsão sobre o conjunto integral de bens, serviços e direitos que fossem objetos da operação, né? Era diferente. Agora não. O regime específico aplica-se a quê? Aos serviços financeiros prestados por pessoas físicas e jurídicas, que sejam supervisionadas pelos órgãos governamentais que compõem o sistema financeiro nacional,
e aos serviços prestados por algumas instituições que, embora não sejam supervisionadas, são consideradas fornecedores financeiros. Aí, nós temos, exatamente nesse artigo 183, quem são essas empresas. Então, ele vai definindo exatamente quem são as supervisionadas e quem são as não supervisionadas. Então, nós temos não supervisionadas de um lado, supervisionadas de outro. São aquelas que estão submetidas ao Conselho Monetário Nacional, à CVM, Banco Central, SUSEP, CNPC. Então, essas entidades, elas estão submetidas a esse tratamento específico. E aí vem o dado. Quais são esses serviços que estão abrangidos? Logicamente, são esses que estão serviços prestados exclusivamente por instituições financeiras, remunerados de alguma forma. Então, o que fez o tratamento aqui específico? Ele aplica para comissões, né? Para comissões e tarifas, o regime geral. Então, tudo que envolver comissões e tarifas estará submetido ao regime geral e, portanto, dentro daquela lógica de tratamento inicial que eu mencionei, todo ele, e tomada de crédito, porque isso eles poderão usar nas compensações. Isso é uma parte. O segundo o que vai entrar na base para ser tributado pelo regime especial. Então, essa base do regime especial, ela também foi alargada. Lógico que, e aí o desembargador tem toda a razão, reserva técnica não pode ser tributada por PIS e COFINS, mas também certamente não vai ser tributado no modelo que nós temos hoje, e veremos isso daqui a pouco, lá na frente, quando falarmos de seguro. Uma dúvida em relação ao slide anterior. O slide anterior mostra as instituições que são objetos de fiscalização. Isso. Existem outras que, inclusive, já foram mencionadas aqui, quando o senhor mencionou as holdings. Trouxe um adjetivo, holdings puras. E, na verdade, nós temos holdings que também investem, atuam como instituições financeiras. E aqui elas não são objeto de supervisão. Não. Mas elas também seriam sujeito passivo aqui da CBS. Instituições não supervisionadas, do artigo 183. Demais fornecedores que prestem serviço financeiro no desenvolvimento de atividade econômica de modo habitual ou em volume que caracterize a atividade econômica ou de forma profissional, ainda que a profissão não seja regulamentada. Então, essa é uma cláusula geral que tende a abarcar esse conjunto de instituições que não estejam previamente definidas. Claro, eu não conheço. Acho muito difícil alguém querer discutir, né, que não vai estar submetido a essa previsão da cláusula geral, né? Você quer dizer, seguradoras discutem que não tem o mesmo regime jurídico das instituições financeiras. Sim, entendi agora. As corretoras também. Idem. Que são as que estão regulamentadas. Então, quer dizer, vai faltar gente querendo se afastar dessa cláusula geral. Há debates já postos sobre isso. Mas esse é um ponto, né? Então, nós temos regime específico e o regime específico se aplica às instituições que estão sob controle, né, governamental, e aquelas outras que, mesmo não estando sob controle governamental, praticam, né, essas operações qualificadas como financeira. Então, é importante, né, que nas instituições financeiras bancárias, que nós temos essas, e só para bancos, e as instituições financeiras bancárias, só a elas, vai se aplicar esse regime geral, né, de que a remuneração por tarifas e comissões seja tratada estritamente dentro desse regime geral, para ter o direito de compensação, não para as demais. Então, nesse caso aqui, nós temos uma definição expressa no 183, parágrafo 1º, inciso 1 e 2. Então, nesse sentido, os outros serviços, né, que estão previstos, logicamente, não estarão alcançados. Então, esses termos do artigo 184, né, da Lei Complementar 214, prevê, então, essa tributação e essa exclusão do regime especial para o regime geral. Então, aqui, eu acho que é o grande elemento que faz com que nós tenhamos
uma fácil demarcação desse regime aplicável, né? Ou seja, nós temos um elemento subjetivo, que é a prévia identificação das pessoas que estão alcançadas, e um elemento material, objetivo, que é quais são as operações que essas pessoas praticam que estão abrangidas pelo regime Mas específico. hoje em dia, posto do princípio da legalidade, nós também temos isso. Também temos isso. Mas não é há uma nenhuma diferença em relação a isso. para PIS/COFINS, né? Não. No caso do ISS, nós temos ilhas de não tributação. A questão do PIS/COFINS é que a lei prevê as deduções e exclusões e constantemente os contribuintes estão querendo acrescentar outras deduções não previstas na lei. Então, basicamente, é esse o problema que vem lá. O problema também está relacionado à questão dos insumos, né? Como é que nós vamos, no PIS e COFINS, poderíamos considerar o que seria o insumo nessas operações? Bom, essa é uma questão que discute. Aí, exatamente, para não ter esse debate, nós fizemos o regime geral das instituições com alíquota diferenciada. Mas mesmo no regime geral é previsto, o termo comissões vai dar margem à discussão. O que se entende por comissões? A remuneração pela administração de um fundo de investimento é comissão? Sim. Os spreads são comissões bancárias? Então, esse termo comissão vai dar margem à discussão. Tudo dá margem à discussão. Tudo dá margem à discussão. Dizendo que é um conceito extremamente vago. Taxa. O STJ, o Supremo, entendem que a taxa cobrada pelo banco diz respeito basicamente àquele serviço prestado, emissão, manutenção de conta, expedição de cartão, essas coisas mais básicas. Mas o termo comissão também abrange a remuneração bancária por operações financeiras. Sim. Você veja que o caso, por exemplo, você tem agente de investimento. Um agente de investimento é um sujeito que promove ali, é quase um núncio, né? Procura alguém que quer investir e É o intermediário. É o intermediário. Ele promove esse encontro entre partes independentes, né? Só que você tem certas instituições bancárias que, para chegar em locais recônditos, utilizam outras formas de representação. E essa forma de representação, muitas vezes, não é um agente financeiro, é alguém que o representa no destino, não pode ser qualificado da mesma forma. Então, é lógico que a comissão aqui e o modo como esse representante da instituição financeira é tratado não pode ser igual. Temos hoje exatamente esse assunto sendo debatido no STJ, em termos de PIS e COFINS, que o STJ tem feito uma equivalência entre os dois, errada. Então, assim, o sentido do modelo que tenta, né, eliminar esses tratamentos diferenciados em situações que não são equivalentes, né, tenta fazer uma espécie de uma justiça ou de uma isonomia entre essas figuras. Mas aí chega a isso, né? Será que no agente independente nós temos comissão? E nesses outros, pode-se falar que sejam mesmo comissões? Não seriam outro regime? Então, isso pode acontecer. Vamos ver. E não há, de maneira alguma, expectativa de não ter conflitividade nessa matéria. Nós teremos conflitividade. Ela virá. Eu espero que o Judiciário está se preparando para isso, né? Nós estamos vendo aí o relatório do Superior Tribunal de Justiça, temos a comissão do CNJ que está discutindo isso. Por quê? Porque o Judiciário já está se preparando para os conflitos que virão com a entrada em vigor dessa reforma tributária, né? E não serão poucos. Nunca são. Nunca são. Então, esses critérios, como eu disse, né, que estão impostos, fazem com que nós tenhamos aqui uma preocupação muito forte no artigo 185, né, e 186, com a determinação da base de cálculo, né? Então, qual será essa base de cálculo do IBS da CBS no regime específico? Então, são as receitas das operações com as deduções previstas no capítulo. Então, as deduções, elas já estão previamente determinadas. Elas não serão levadas a cabo dentro de uma lógica de liberdade sobre as escolhas do que serão compensados. Então, aqui tem uma redução da base de cálculo, né? Porque quando tem a receita das operações, isso aqui vai dar margem a reduzir bastante a base de cálculo. Porque, por exemplo, eu tenho uma empresa financeira que tem receitas decorrentes de locações de imóveis ou
tem receitas decorrentes de uma outra coisas. atividade qualquer. Tem uma fazenda agropastoril. Isso vai para o regime geral. Mas, então, as demais receitas da instituição financeira, elas terão, então, tratamento tributário separado. A mesma instituição financeira vai ter, então, 2 regimes tributários. Sim. Um para as instituições próprias como instituição financeira. Específico. Mesmo que ela não tenha uma outra pessoa jurídica que administre os seus imóveis, seja uma única pessoa jurídica, a tributação será diferenciada de acordo com a natureza da operação. Pode acontecer, porque só vão integrar... Primeiro, nós temos o elemento subjetivo e o elemento objetivo. Então, o subjetivo, aquelas instituições, elas estão abrangidas por esse regime específico. Perfeito. Até aí, tudo bem. Aí depois vem a base de cálculo. Banco A, base de cálculo. Receita de operações financeiras. Isso. Mas o Banco A também tem, digamos assim, tem imóveis próprios que ele loca para ele mesmo. Exatamente. Então, a aplicação desse regime das instituições que nós vamos ver agora nesse novo modelo são despesas que estão autorizadas a serem, né, deduzidas como descontos dessas despesas aqui específicas com captação de recursos, câmbio, despesas financeiras resultantes de perdas de operações com títulos e etc. Tudo isso está ligado ao quê? Às receitas financeiras. Aquelas receitas daquela instituição. Claro que se ela tiver outras formas de compras de bens ou de propriedades, etc., isso estará dentro do regime geral. Isso não vai estar dentro do regime especial, né? Porque não integra essa base de cálculo. Então, essas despesas com assessorias e consultores de investimento nas negociações com títulos, por exemplo, que está aqui, isso já vai ser desconto dessa base de cálculo, porque ele está gastando isso, né, e não toma crédito, ele toma descontos. Então, você não tem um conceito de crédito, você tem um conceito de desconto. É um novo padrão, né, para essa percepção de que as alíquotas que vão começar, né, 2027 a 2033, elas serão transitórias, né, que serão definidas dentro de um padrão aqui que virá entre 26 e 27, e a partir daí nós teremos até 34 a necessidade dessas alíquotas refletirem a carga tributária que incide hoje sobre essas instituições. Aí, quando chegar em 34, o volume que for encontrável de alíquota para essas operações, ela continuará em vigor doravante. Revisão possível a cada 5 anos. Então, a lógica aqui é essa de ter sempre, nesses regimes especiais, a possibilidade de uma revisão a cada 5 anos e, no caso das instituições financeiras, isso não é diferente. Um dado importante que foge um pouco da temática da instituição financeira, mas que vale a pena mencionar, é esse que está no artigo 191. Esse é um dos artigos mais importantes dessa reforma. Quando diz que as entidades que realizam as operações com serviços financeiros e que trata esse capítulo devem prestar, a título de obrigação acessória na forma do regulamento, informações sobre operações realizadas sem prejuízo de um conjunto mínimo de informações previsto nessa lei complementar. Então, essa regra do artigo 191, ela consolida tudo aquilo que já está no artigo 197 do CTN e na jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal sobre o dever de cooperação. Então, as instituições financeiras passam a ter aqui uma obrigação de fornecimento de informações enorme para a administração tributária. Então, vejam que ela está dito aqui que as entidades que realizam operações com serviços financeiros devem prestar, a título de obrigação acessória na forma de regulamento, informações sobre as operações realizadas, sem prejuízo de um conjunto mínimo. Então, essas operações financeiras que estão sendo realizadas, claro, envolve também os contribuintes, que não são instituição financeira, mas estão usando os serviços da instituição financeira. Esse é um dado é um elemento que não aparece no texto do 191, mas é redundante entender que, ao destacar
as informações sobre o que é a operação praticada pela instituição financeira, ela terá que revelar as partes envolvidas, né? Então, essas operações aqui, né, que sejam com bancos, fintechs, seguradoras, corretoras, tudo isso terá que ser levado ao conhecimento. Então, vejam aqui a ADI 7276 de 2024, né, que a Corte considerou constitucional a exigência de compartilhamento de dados financeiros com os fiscos, inclusive estaduais, desde que garantido o sigilo fiscal. O que nós esperamos é que a Receita Federal exija do Estado ou do município de destino meios suficientes que comprovem que o tratamento dado a essas informações terá preservação do sigilo fiscal. Então, essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de extrema importância. Ela é muito importante, essa DI 7276. Imagina um município de 7 mil habitantes recebendo lá informações sigilosas dos proprietários de terras da região, e isso... São proprietários, adversários políticos. Adversários políticos, exatamente. Então, o manuseio dessas informações, sem o compromisso do sigilo fiscal por autoridades municipais, terá que vir acompanhado de uma prova de que ele tem, sim, condições de prover o sigilo fiscal naquela operação. São mais de 5 mil municípios. Pois é, e a maioria não tem estrutura, não tem condição. Então, por isso que é importantíssima essa DI, por essa parte final, desde que garantido o sigilo fiscal. Então, isso confere à Receita Federal um elemento de segurança. Só vou transmitir informação se você... Isso para a Receita Federal. Aí eu coloco, como o desembargador Mairé é professor também, o professor, estamos numa escola, né? Aqui, professor, também um outro aditivo, né? Um elemento adicional, que é o seguinte: e o comitê gestor? Terá as mesmas preocupações da Receita Federal? Não. E terá acesso também. Então. Esse é um ponto que não está explicitado aqui no 191 e que nós esperamos ver muito claro e bem demarcado na regulamentação. Então, eu acho que o comitê gestor, querendo fazer média com municípios ou com estados e querendo liberar essas informações, né, por acesso, talvez a uma base única, dá no mesmo, né? Dá no mesmo, porque ele vai chegar às mesmas informações sem elementos que comprovem a efetiva proteção do sigilo fiscal. Então, eu me preocupo muito. Isso também já estava em outras ADIs, como a 2390, 2386, 2397, 2859, onde nós tínhamos ali, né, essa preocupação sobre as transferências de dados bancários por instituições financeiras, quer dizer, reconhecendo essa possibilidade, né, desde que haja previsão legal e que os dados sejam utilizados exclusivamente para fins fiscais. Então, tanto nessas ADIs quanto na ADI 7276, a preocupação do Supremo Tribunal Federal tem sido de proteger o sigilo fiscal, e aí a quem caberia fazer esse controle? Ao meu ver, só a Receita Federal e ao Comitê Gestor. A minha dúvida é se o Comitê Gestor terá o mesmo compromisso e o comprometimento da Receita Federal em relação a essa proteção e esse sigilo, né? Porque vamos lembrar, quebra de sigilo fiscal é crime que, no âmbito federal, leva à demissão do agente da administração federal. Nos municípios, eu não sei qual a legislação que está aplicada. Não tem legislação. Não tem legislação. Então, em outras decisões, o Supremo Tribunal Federal também já considerou isso, não vamos... basicamente, esses são os pontos centrais. Agora, quais são os pontos críticos aqui que eu acho que ainda existem em relação a esse regime especial? Primeiro, a bitributação entre IOF e IBS, né? Eu acho que nós vamos, né, a CBS também, claro, ter que, em algum momento, parar para refletir sobre a extinção do IOF, né? Esse tributo não pode conviver quando houver a entrada em vigor efetiva do IBS e da CBS no nosso sistema. Nós temos aqui um possível conflito entre a natureza dos serviços financeiros e a natureza dos contribuintes, né? Instituições bancárias versus fundos e outros, que nós veremos daqui a pouco. E os serviços financeiros serão tributados por um regime específico.
sujeito a exatamente esse conceito, né, de remunerado, tarifa e comissão, que ficam no regime geral. E aí, como dizia o desembargador Maíra Maia, qual o conceito de comissão? Qual é o conceito de tarifas aqui? Que são essas tarifas, né? Nós teremos... Porque não é taxa, é tarifa. O julgado do superior, ele fala em taxa. Taxa, né? Taxa bancária. Você vê. Então, teremos aí várias discussões. Não é? Eu não sei se agora eu não me lembro se exatamente é tarifa ou taxa. Mas você veja, são... Os bancos usam a palavra tarifa. Tarifa, né? Então, nós teremos aí muitas discussões pela frente ainda sobre essas matérias, né? Tem um conceito tributário específico, né? Sim, sim, sim. Bom, ainda tem a taxa tributo. A taxa tributo, né? Mas esse aqui, veja, né? Nós temos, então, aí dentro do regime especial, regimes próprios de cada grupo de operações. Então, o primeiro grupo são essas operações de crédito, câmbio, títulos e valores imobiliários, securitização e factoring, né? Então, aqui vem qual é a base de cálculo. Aí vai dizendo qual é a base de cálculo que envolve, né, todo esse conjunto de despesas. Eu não quero cansá-los com essas leituras, mas isso está no artigo, os artigos 192 e 193, que definem quais são as bases quais são os elementos que comporão essa base de cálculo e os elementos que serão dedutíveis, né, que serão descontos dessa base de cálculo correspondente. Então, há limites também, possibilidade de tomada de créditos, as possibilidades de tomada de créditos nessas operações, como é o caso, por exemplo, nas sociedades cooperativas que fornecem serviços financeiros ou exercem a opção de alíquota zero, quer dizer, então, nesse caso, eles não podem apropriar crédito de IBS e CBS. Então, claro, por quê? Porque aqui estamos falando de uma cooperativa financeira, né? Então, essas cooperativas bancárias, elas geralmente não têm, não deveriam, né, ter esse regime geral. Professor, aproveitando, né, só para registrar que temos 202 alunos online, né, ávidos pelo conhecimento que o senhor está passando. Imagina a discussão de todos esses conceitos, né, que virão para o judiciário, imagino. Pois é, exatamente. E esses conceitos altamente especializados, né? Claro que cada advogado ou empresas que atuam nesses segmentos têm as suas compreensões sobre o papel que cada um exerce, né? As possibilidades, mas também tem um dado interessantíssimo, né? Como nós observamos com os derivativos, né? O tempo e a dinâmica das operações permitem o surgimento de novas formas de organização, novas formas de serviços, novas modalidades de negócios que não estão previstos. Então, esses novos negócios, novas operações, esses novos derivativos vão também desafiar o sistema, né? Lá na frente, nós perceberemos que todas as hipóteses poderão ser revistas, até mesmo por uma nova lei complementar, como alguma ajuste, adaptação. Não vai ter tem que ter alguma cláusula geral que possa abranger essas operações que diariamente são desenvolvidas pelas instituições financeiras. Uhum. Operações novas. Sim. Temos aquela cláusula que eu mencionei lá atrás, né? Que, independentemente de qualquer instituição, os negócios que ela opera, todos eles vão integrar aqui a base de cálculo, a base de receitas cálculo das operações. Exato. Mas é uma cláusula geral que também sempre é possível ser desafiada. Nós temos também cláusula geral no regime geral das instituições financeiras e claro que sempre temos os problemas. Ser desafiadas. Senão o senhor não estaria aqui, né? Mas veja, bom, aqui vamos passar essa parte. O arrendamento mercantil, idem. Nós temos no arrendamento mercantil que não sobram problemas no judiciário sobre leasing, né? Sejam as discussões relativas ao local da incidência do imposto sobre serviços, que foi um grande debate de décadas aqui no Brasil, seja sobre o que vai ser abrangido pelo arrendamento mercantil, e aí temos as diferenças, uma coisa é arrendamento mercantil de aeronave, outra coisa é arrendamento mercantil de veículos, né? Não são coisas comparáveis, porque alguns têm regimes especiais, que têm tratamento diferente. Então, hoje,
se espera é que essas receitas de serviços, nós temos aqui a previsão de ter um regime de caixa, vejam que aqui a diferença em relação aos demais, que são regime de competência. Então, aqui já faz uma evidência de que há um tratamento, né, próprio nesse campo. Né? Nós temos, no caso operacional, então, a alíquota de locação, também, no caso de imóveis, um regime específico, e outras variáveis aqui que vão aparecer conforme o tipo do bem envolvido no arrendamento mercantil. O arrendamento mercantil de bem imóvel não pode ser tratado como arrendamento mercantil de automóveis, como eu disse há pouco, de navios e aeronaves e etc. Então, e também o elemento residual, né? Quer dizer, como é que se trabalha esse elemento residual. Então, havia realmente a necessidade de ter um tratamento próprio. Então, vejam que a caracterização são dado muito importante. É o regime específico dentro do regime específico. Né? Você tem o regime específico das instituições gerais e aí vai para a especialização da base de cálculo em cada uma das modalidades. Né? As deduções permitidas, então, as deduções de despesas financeiras de captação, despesas de arrendamento, despesas dos créditos duvidosos, que é um tema importantíssimo em matéria de arrendamento mercantil. Então, todas essas questões, elas são, sim, muito importantes. O artigo 201, que trata desse conteúdo, faz ver que há uma série de temas aqui pertinentes ao valor residual garantido, por exemplo, que merecem aí um tratamento à parte. Né? Então, isso eu falo no caso do 202, da dedução de despesas financeiras, os créditos de IBS e CBS para o arrendatário no artigo 203, quer dizer, o arrendatário deve ser contribuinte no regime regular e não sujeito ao regime específico. Então, isso faz com que, claro, né, só dá crédito a quem for do regime geral. Quem estiver no regime específico não toma crédito. Exato. Então, nesse ponto, há um tratamento coerente com o que nós já conhecemos. Sempre regime de caixa, que só há direito no momento do efetivo pagamento. Administração de consórcio, também. A administração de consórcio tem uma base de cálculo composta por todas as receitas decorrentes do contrato de participação do grupo de consórcio, também pelo regime de caixa. Né? Então, aqui, a administradora pode deduzir aí da base de cálculo, né, os valores dos serviços de intermediação. Então, isso também é um elemento importante, porque em consórcio, a intermediação é essencial. É impossível, né, não existir o consórcio sem aqueles vendedores, né, de consórcio que nós encontramos com certa frequência. Né? Eu acho que eu nunca... Acho que vou pouco à minha agência bancária, né? Mas eu acho que não lembro da vez que eu fui à minha agência bancária e o gerente não tenha me oferecido um consórcio de qualquer coisa. Então, deve ser bem remunerada essa forma de intermediação. Então, as aquisições dos consorciados com carta de crédito ficam sujeitas a regras gerais ou específicas do bem, sem responsabilidade do administrador do consórcio por esses tributos. Isso é outro elemento interessante, porque faz com que a carta de crédito seja atribuição do titular dela, né? Então, vai depender de quem está com a carta de crédito. Aí o regime será geral ou específico, conforme o detentor da carta de crédito. Então, vejam que esse tratamento é muito, né, do ambiente típico do consórcio. Né? E aí não incide o IBS nem a CBS na consolidação de propriedades pelo consórcio, incide na alienação de bem pelo grupo, que são outras questões específicas, tal modo que o que vai, digamos assim, ter aqui como resultado é que a administradora só ficará sujeita a recolher tributo sobre a remuneração pelo serviço prestado. Né? Então, isso eu acho que é o grande diferencial de segurança jurídica para as administradoras nesse campo. Né? E um outro aspecto que eu querendo aqui ser mais sintético, né, que o contribuinte do regime regular ao contratar serviço de administração de consórcio pode se apropriar
não é, com base nos valores pagos pelo fornecedor sobre esses serviços dos créditos correspondentes, né? Então, nós temos aí essa possibilidade, mas é um regime bem peculiar. Depois nós temos um caso muito interessante de vir tratado aqui nessa reforma tributária, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e os demais fundos garantidores e executores de políticas públicas, né? Houve uma preocupação do legislador, no artigo 212, em prever que nessas operações relacionadas ao FGTS, né, que sofram a incidência do IBS-CBS, tenha aí pudesse estar submetido, né, à incidência eventualmente, pudesse ter um tratamento próprio. Então, primeira coisa, no 212, parágrafo 1º, o FGTS foi excluído da incidência do IBS e da CBS. Isso é importante que se diga, né? Então, aqui nós temos uma exclusão expressa. Depois, as operações como agente operador do FGTS estão numa alíquota zero, no artigo 212, parágrafo 3º, inciso 1, né? E também os empréstimos com recursos do fundo, eles terão uma alíquota ajustada para manter a carga tributária atual. Então, vai ter que ter aquele período de transição até chegar nessa alíquota ajustada, né? E, no caso dos demais estabelecimentos bancários que operam com o FGTS, aí vai ser aplicada a alíquota do regime especial, mas só para essas instituições. O próprio FGTS em si não é contribuinte do IBS e nem da CBS, né? Então, as demais hipóteses de fundos públicos garantidores ou executores de políticas públicas, como FGO, FGI, FDS, Fundo de Desenvolvimento e Habitação e Desenvolvimento, também não sofrem a incidência do IBS e CBS, mas tem ali uma série de regrinhas específicas que merecem atenção, né? Também não quero cansá-los aqui com essas leituras. O outro item que eu acho que é muito importante são os arranjos de pagamento, né? Esses todos nós conhecemos, todo dia estamos em contato com eles, né? São as maquininhas pela rua, a maquininha é um serviço, o cartão plástico é outro serviço, o sujeito que está recebendo o dinheiro é outro serviço. Está incluído aqui o flanelinha também? Deveria, né? Porque os arranjos de pagamento é o conjunto, né, de todas essas regras e procedimentos de prestação de serviço de pagamento ao público, né, incluindo os operacionais, comerciais, legais e técnicos. Então, os serviços de arranjo de pagamento, no artigo 182, inciso 9º, né, que estão sujeitos ao IBS e CBS sob o regime específico. Mas não pense que foi fácil chegar aí, não. Foi uma luta fazer esse arranjo de pagamento ter a submissão ao regime específico. Eles queriam criar um regime de tributação diferenciado extremamente gravoso para os arranjos de pagamento. E isso ia assim, impactar principalmente os pequenos negócios. Exatamente, os MEIs, as simples, né, que vivem, né, precisando disso, porque eles não, como eles muitas vezes têm um fluxo de caixa muito apertado, eles terminam negociando a venda dos recebíveis, né? E essa venda de recebíveis depois, quem faz o arranjo de pagamento muitas vezes oferece essa facilidade de comprar os recebíveis e a pessoa ali consegue antecipar um caixazinho para comprar novos produtos, etc. Então, a demanda por essas empresas é muito grande e é interessantíssimo a riqueza e a extensão do mercado brasileiro, né? A economia brasileira é um negócio incrível, né? Você vê hoje a bolsa batendo no teto, o PIB crescendo a taxas extremamente relevantes e, ao mesmo tempo, o Banco Central desesperado, preocupado para conter a taxa de juros, né? Ou seja, é um país muito curioso nesse sentido, porque a economia formal e a informal, ela tem, né, sutilezas que são muito difíceis de serem, vamos dizer assim, apuradas de forma mais clara, como se vê numa economia extremamente formalizada como os Estados Unidos ou as economias europeias, né? Mas o Brasil tem essa pujança dessa economia, que eu diria que é a formal, mas tem também um modelo de informalidade ou de baixa tributação, às vezes, que levou a isso, uma formalização da economia pelo lado da simples ou do MEI, mas que, ao mesmo tempo,
é muito difícil você imaginar que hoje possa romper com isso, né? Você acabar com esses modelos seria levar à informalidade geral de toda a economia. Então, é preciso ter esses arranjos de pagamento que possam, né, fazer com que esses serviços abrangidos tenham aí campo de atuação. Então, quais seriam os serviços abrangidos? Desconto de transação, locação de maquininhas, fornecimento de software, bens e serviços fornecidos entre os participantes, né? Temos serviços importados das bandeiras, né, dos titulares, Visa, Mastercard, etc. Então, esse universo de arranjo de pagamento é um universo muito complexo. Hoje, né, é impressionante, giram por esse segmento aí 4 trilhões, em torno de 4 trilhões de reais, são valores absurdos. E nesse campo, quer dizer, nós temos aí um regime especial, onde há uma série de obrigações da base de cálculo, daquilo que entra na base de cálculo, no artigo 214 a 219, e também, né, aquilo que é retirado, né? Então, o serviço que estiver ligado ao credenciados for considerado um tomador desse serviço, né? Deixa eu ver aqui. Terá aí um tratamento próprio desses arranjos de pagamento. Então, nós teremos o credenciado no regime regular do IBS-CBS, que pode tomar créditos nos tributos pagos nas transações, com base na remuneração bruta paga a credenciadora ou participante. Então, teremos aqui, nesse campo de arranjo de pagamento, algumas hipóteses de direito de crédito que nós não vamos encontrar nas outras modalidades pelas suas circunstâncias, né? A empresa que opera a maquininha, lógico, aquilo é um bem, né? Então tem que comprar aquele bem e, lógico, ela precisa tomar crédito daquilo, né? Então, é uma situação diferenciada, né? Muito bem. Os outros são atividades de entidades administradoras de mercados organizados, infraestrutura, mercado depositário, que aqui também nós temos um regime especializado. Os seguros, resseguros, previdência complementar, capitalização, também temos um regime especializado. E eu também não quero aqui me demorar muito nesses regimes, só para vocês entenderem que em cada um desses tem um tratamento próprio, né? Serviços de ativos virtuais, que são as empresas que cuidam de criptomoedas, então eles estarão sujeitos à incidência do IBS e da CBS. Esses serviços virtuais, lógico, estarão dentro de um regime especial, o regime especial não é afastado dele, e terá nessas aquisições as regras previstas no regime geral, porque nós aqui estamos falando de um ativo, né, que pode estar no regime geral ou pode estar no regime específico. Estará no regime específico se estiver funcionando como instituição financeira ou como uma das suas equivalentes, né? E outro dado importante, que não podemos concluir essa aula sem falar, é importação e exportação de serviços financeiros. Exportação no artigo 231 está toda dentro de um regime de imunidade, porque os serviços financeiros, né, desculpa, da exportação, né, está dentro de um serviços financeiros exportados de imunidade, mas os importados não. Então, na importação, no artigo 231, nós temos a incidência do PIS, hoje, né, teríamos incidência de PIS e COFINS e etc. Com a reforma tributária, os serviços financeiros, quando importados, ficarão sujeitos às mesmas alíquotas dos serviços financeiros domésticos. Então, aqui, a base de cálculo, a definição de alíquota será a mesma, né? Então, essas receitas aqui, nós só veremos aqui casos específicos se se forem dadas ali algumas condições de artigos próprios, né, desses importadores, mas, no geral, estarão submetidos ao regime especial. E nas exportações, no artigo 232, temos uma imunidade, exceto não serão considerados exportados os serviços financeiros prestados a entidades que sejam filiais, controladas ou investidas preponderantemente por residentes ou domiciliados no país, que não sejam contribuintes do IBS e da CBS no regime regular. Então, aí são exceções ao regime geral de imunidade, né?
e também não será considerado exportação operações realizadas no mercado financeiro de capitais praticadas preponderantemente por residentes no país. Esse conceito de preponderantemente residente no país também é um tema bem difícil, porque tem uma série de questões aí ligadas a fundos de investimento que podem trazer aí repercussões nesses termos, né? E aí, para concluir, eu diria que tem um outro tratamento, que são os fundos de investimento, o que leva à própria conceituação, o que é fundo de investimento. Nós temos toda uma discussão sobre isso, né? São estruturas de investimento coletivo, com a possibilidade de aplicação de recursos, com as mais variadas formas, né? Sob administração especializada de um agente. Então, esses fundos de investimento de direito creditórios, os FDICs, operam muito fortemente nesse domínio de arranjo de pagamento. E aqui, né, nesses pontos, nós tínhamos aí uma série de questões que envolviam, né, os fundos de investimento imobiliário, FIAGROS, etc., e que eles passaram a ser tributados após um veto, né, de uma isenção que estava no PLP 68. Isso eu não sei como vai ser no futuro, mas hoje eles estão sendo tributados. O curioso é que o fundo de investimento imobiliário ele tem que ser separado, porque tem um fundo de investimento especulativo, mas tem um fundo que a gente chama de tijolo, né, que é aquele que constrói, que tem uma atividade muito atuante no mercado imobiliário. Então, é difícil saber, né, como isso vai ser feito nos próximos anos, né? Mas, enfim, eu diria que nós temos aí um mercado financeiro muito complexo e que, para nós falarmos sobre esses regimes gerais, eu diria que o mais importante é que esses regimes possam ser compreendidos, e são postos aqui a título exemplificativo, né? Não tem como esgotar isso. Vocês imaginem que para cada tipo desse caberia uma aula própria, né? Só estou aqui a especificar todos eles para dizer a vocês que a presença de um regime especial para as instituições financeiras, especialmente as bancárias, os fundos, arranjo de pagamento, seguros, resseguro, arrendamento mercantil e todas essas outras modalidades, vai exigir aqui uma alta especialidade da advocacia tributária, uma vocação, né, do administrador público para regulamentar isso, de muita sensibilidade com esses mercados, justamente para assegurar aquele princípio que eu mencionava no início, da neutralidade, né? Sem neutralidade, isso aqui pode gerar grandes impactos, trazer grandes impactos à vida econômica do país. Então, é importantíssimo que nós tenhamos equilíbrio entre esse regime geral e o regime especial. Muito obrigado. Eu quero registrar os meus efusivos agradecimentos em nome da escola, porque é um tema árduo. O professor Heleno Torres nos trouxe aqui, né, com esta suavidade que é própria do seu ensino, né, da sua capacidade de transformar o que é difícil em fácil. Mas a quantidade de informações é gigantesca. Estamos aqui com mais de 200 ouvintes, né, online, e só tenho um agradecimento. Eu passo aqui a palavra também ao professor, nosso querido doutor Mairan, ou a doutora Gisele também, na sequência. Nossa presidente da sessão, minha querida colega doutora Leila Paiva, inicialmente eu peço desculpas, porque na minha primeira intervenção eu estava tão envolvido aqui com a palestra e com as questões que eu nem cumprimentei Vossa Excelência, né, minha querida companheira de turma, desembargadora Gisele, nem muito menos a outra plateia que nos escuta presencialmente e online. Então, meus cumprimentos a todos e estendo também a nossa presidente, a desembargadora Marisa Santos, que por questão de saúde não está presente hoje aqui, mas agradeço imensamente o convite que me foi formulado para estar compondo essa mesa hoje, com o professor Heleno Torres, já é um conhecido nosso de muito tempo, e temos tido o privilégio e o prazer de compartilhar outras mesas e discussões. É sempre
É um aprendizado muito grande ouvi-lo. Foi um prazer, meus cumprimentos pela fala. De fato, é uma questão que traz um material muito rico para estudo e para, digamos, aprofundamento. E uma certeza, né? Monotonia nós não teremos. Eu cumprimento a minha querida colega Gisele, reiterando meus cumprimentos e agradecimentos. Passo a palavra ao Obrigado. Obrigada, desembargador Mairan. Eu passo aqui a palavra à doutora Gisele. Então, rapidamente, muito obrigada, desembargadora Leila. Eu só quero cumprimentar o professor Heleno Torres com essa aula maravilhosa, tantos ensinamentos, e tantas possibilidades aqui de judicialização que nós já estamos antevendo, e certamente vamos convidá-lo novamente para o senhor nos ajudar a debater, e tentar resolver essas questões. Muito obrigada também ao meu querido amigo, colega de turma, desembargador Mairan Maia, desembargadora Leila. Eu tenho certeza que a aula de hoje ela foi muito importante para a compreensão da reforma tributária, especialmente na questão das instituições financeiras. Muito obrigada, professor. Obrigado. Obrigada, desembargadora Gisele, que também é coordenadora do curso, ao lado do doutor Renato Becho. Agradeço novamente ao professor Heleno, que professor de todos nós, sempre, né? Todos os dias, e agora também na reforma tributária. E sabendo do adiantado da hora, por conta do compromisso do professor Heleno Torres no Conselho Nacional de Justiça, que faz parte lá da comissão, para tratar ainda mais, né, desta reforma, sobre o aspecto da judicialização, eu não sei se teremos, eu acredito que não precisamos passar para abrir para as questões exatamente por isso, e eu só deixo o convite para na próxima semana, no dia 26 de maio, o tema será a judicialização da reforma tributária, repartição das receitas, questões processuais e competências da Justiça Federal, do nosso desembargador federal Renato Becho, ao lado da doutora desembargadora Mônica Nobre, conselheira do CNJ. E então, agradecendo muitíssimo ao professor Heleno, querido professor, ao professor doutor aqui, nosso colega desembargador Mairan Maia, desembargadora Gisele França, eu dou por encerrada essa sessão. Muito obrigada a todos.